Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos aprender aqui algumas questões de efeito com texto, não no sentido de a gente deixar o nosso texto mais bonito, mas principalmente de formatação de texto em algumas circunstâncias que com certeza você vai acabar se deparando ao longo do tempo conforme você for fazendo os seus projetos, né? A gente vai aprender algumas propriedades que são bem úteis em relação aos textos que a gente usa dentro de elementos que têm tamanhos às vezes fixos ou tamanhos pré-definidos e o comportamento que a gente queira que ele tenha dentro desse elemento. Então, na aula passada nós fizemos esse cardzinho aqui, bem legal, bem bonitinho, mas a gente imagina o seguinte, ó, imagina que esse título que a gente tem aqui, ele fosse um título bem mais longo, e que esse parágrafo também fosse bem mais longo. Por exemplo, às vezes essa informação vem de um banco de dados externo e vai ser alimentado de forma dinâmica, talvez com o título de um blog, um pequeno trecho de um artigo que vem aqui. E talvez isso aqui não vai ser só uma frase, vai ter mais coisas, né? Mas a gente especificou que o tamanho desse card é de 300 pixels, ele tem um tamanho fixo aqui. Então como é que a gente pode fazer para manter o padrão, por assim dizer, para que tudo isso fique direitinho, mesmo que a gente tenha muito conteúdo? Então vamos supor que a gente tenha assim, isso é um card, exemplo de título muito longo, certo? Olha lá, ficou bem grandão o nosso título, certo? Mas vamos imaginar que a gente tenha mais aqui um texto, eu vou copiar essa frase aqui, mais o parágrafo que a gente tem aqui embaixo, né? Vamos colocar, pá. Ok, então nós temos aqui saindo para baixo, e esse título muito longo a gente ainda poderia aumentar ele mais ainda. Eu vou copiar toda essa extensão aqui, ó, e colocar aqui na continuação, né? Então eu vou ter bastante título e bastante texto, ok? Beleza, talvez a nossa tendência, né, já pensando no que a gente já aprendeu aqui no curso, pensar assim, bom, isso aqui é um texto que está saindo para fora da área aqui da nossa caixa, né? Então eu poderia vir aqui na minha caixa e eu poderia colocar o overflow como hidden. E aí olha só, beleza, a gente, vamos dizer assim, já tirou para não aparecer o conteúdo ficar dentro dessa área, como a gente já aprendeu lá na aula sobre overflow. Só que isso causa um problema, não causa? A gente gostaria que mostrasse o título e mostrasse o texto. E ele é muito longo, só aparece esse pedaço e corta tudo o resto. Será que dá para a gente fazer melhor do que isso? Dá para fazer sim, pessoal, e a gente vai fazer isso agora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, uma classe chamada nesse nosso título 1 aqui, ó, nesse nosso título 2, melhor dizendo, a gente pode chamar uma classe chamada reduzido, tá? Vou criar uma classe chamada reduzido e aqui vou fazer essa classe chamada reduzido. Agora a gente vai fazer algumas propriedades que vão fazer o efeito que a gente vai querer fazer dele ficar dentro do limite que a gente quer. Uma primeira propriedade que a gente pode passar é a propriedade white space. Essa propriedade white space, quando a gente usa esse item aqui, ó, no wrap, a gente faz com que um item que tenha várias quebras de linhas ou uma continuação para baixo fique tudo numa linha só. Então se eu der um Ctrl S, olha o que vai acontecer. Ficou tudo numa sequência de uma linha só. Legal? Então a gente já tem ele todo indo para o lado. Beleza, 100%. Mas a gente vai querer que esse título nosso não saia, não extrapole aqui o limite do tamanho dele, né? Não indo lá para fora da nossa área aqui. Então o que a gente poderia fazer? Um overflow, a gente poderia colocar como hidden. E aí ele vai cortar ali onde acaba o nosso elemento, né? Aqui o nosso título. Beleza, por enquanto está tranquilo, a gente poderia até colocar aqui uma borda de 1 pixel sólida, black, só para a gente ver aqui, ó, como é que está ficando. Beleza, está ficando assim dessa forma. Mas não seria, esse tipo de formatação não fica muito legal, né, pessoal? Fica meio ruim em relação assim ao texto que está cortando bem seco aqui. Será que a gente teria uma propriedade para deixar isso aqui um pouquinho mais legalzinho ou mais enfeitado? Tem sim. Essa propriedade é a propriedade text overflow. Overflow, como a gente já viu, é o fluxo da nossa página, até onde vai o nosso elemento. O text overflow vai determinar o que vai acontecer com o texto quando o overflow for atingido. Por exemplo, a gente colocou que é para quando chegar no limite daquele espaço,
ele vai cortar, vai ficar invisível. Mas no Text Overflow eu posso passar um comportamento desse texto, o que ele vai acontecer quando ele chegar naquele limite. E aqui eu posso passar uma propriedade chamada elipses. Então, o Text Overflow elipses. Quando eu fizer isso, olha só que legalzinho o que vai acontecer. Ele vai colocar 3 pontinhos no limite. Então, antes da onde vai ter o limite, ele vai acrescentar 3 pontinhos, como que mostrando para o usuário que ali vai ter uma certa continuação. Olha só que legal que isso fica, né? Então já fica bem legal, a gente já tem um textinho aqui, já com uma certa continuação. Olha só o que a gente poderia fazer, a gente criou essa classe chamada reduzido, certo? Que faz todo esse efeito que a gente viu aqui. Será que a gente não poderia pegar essa classe e colocar também no nosso parágrafo aqui? Com certeza, a gente fez uma vez a classe, vamos colocar aqui, ó, reduzido, também no nosso parágrafo. Olha só o que vai acontecer. Beleza, ele também reduziu o nosso parágrafo. Agora está assim dessa forma. Se a gente tirar a borda aqui, claro, a gente não vai deixar essa borda, né? Porque senão era só para a gente ver. Olha só que legal o que aconteceu. Ele ficou com o texto contido aqui dentro do nosso card. Show de bola, né, pessoal? Bem legal. Então, o nosso texto já está contido aqui dentro. A gente poderia fazer ainda algumas modificações aqui nesse nosso card para que ele ficasse mais legal. Por exemplo, em vez da gente colocar uma altura específica, a gente poderia colocar... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que quando a gente vai... Ó, caixa over. Quando passar o mouse sobre a caixa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse nosso reduzido mude as propriedades dele. Então, quando passar o mouse aqui em cima dessa nossa caixa, que seria o card aqui, né? O que vai acontecer com a nossa classe reduzido? A gente pode colocar aqui, ó, que o nosso white space vai ser normal. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Passei, olha só que show de bola, pessoal. Passei, ele vai mostrar o conteúdo. Ó. Tá reduzido, por causa do que a gente colocou aqui nas propriedades do reduzido. Passei o mouse em cima, ele mostrou o conteúdo. Só que, o que acontece? O nosso card está com um tamanho específico. Então, ele não está conseguindo acompanhar isso. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia mudar aqui a altura para automática. E aí, ele já vai ficar como que pegando, ó, qual que é certinho a nossa altura do nosso card. Ó. Legal? A gente poderia ainda colocar aqui no nosso reduzido um padding para baixo, né? Vamos colocar um padding bottom, um preenchimento para baixo de uns 20 pixels. Para dar uma preenchidinha aqui, ó, um pouquinho para baixo, até um pouquinho mais, talvez 30 pixels. Beleza. Até esse nosso primeiro título aqui, talvez a gente poderia colocar nele direto aqui para não ter aqui, ó, o estilo. Para ele não ficar tão afastado do de baixo, a gente poderia colocar que a margem bottom dele vai ser 0, a margem embaixo, e o padding bottom dele também vai ser 0, tá? Vamos ver como é que isso fica. Ó, aí ficou bem melhor, já chegou mais perto o nosso texto do nosso parágrafo ali. A gente colocou a propriedade direto na tag, então isso vai acontecer só nesse nosso H2 aqui específico, certo? Então já fica bem legal o efeitinho. Ó. Olha só, o nosso card ele está respeitando aqui um limite de texto, ele vai chegar até aquele determinado ponto, vai colocar os 3 pontinhos, o conteúdo também. E aí quando eu passo o mouse por cima, ó, aí ele vai me mostrar qual que é o conteúdo. Legal? Então isso a gente fez só com CSS, usando essas propriedadezinhas aqui do Text Overflow, do White Space, né? Isso aqui é muito útil, com certeza vocês em algum momento vão se deparar com esse tipo de situação. Por exemplo, lá no WhatsApp Web, se você estiver usando o WhatsApp Web, você vai ver que tem lá a parte onde tem o nome do usuário, lá na janelinha onde você vai estar conversando com a pessoa. Mas se de repente o nome daquela pessoa for muito comprido, ele vai colocar 3 pontinhos. Como que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso através dessa propriedade Text Overflow. Ele passou o tamanho talvez ali daquela área específica, colocou o overflow hidden e para ele colocar os 3 pontinhos com o Text Overflow quando ele atingir aquele tamanho, certo? E esse white space aqui é um recurso bem legal para a gente estar utilizando para ficar tudo numa linha só, mesmo que tenha vários conteúdos, fica tudo numa linha só, beleza? Então isso aqui é um recurso muito legal que a gente tem aqui com efeitos de texto, certo, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido para que serve esse Text Overflow, também como a gente pode usar o White Space, e eu vejo você na próxima aula. Um forte abraço! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!